porque é assim que o perdão tem que ser feito. Perdoar de coração. Então, essa parábola nos exemplifica o que é fazer ao outro o que nós desejamos para nós. É dar a ele aquilo que nós queremos, sem economizar, sem ficar deixando para amanhã. Ah, não vou fazer isso hoje, não, talvez amanhã. É sem economia, é na oportunidade que surge, é sem deixar para depois, é na hora. Porque depois você já se submeteu aos mecanismos da lei de causa e efeito. Então, isso tem que ser feito já, é na hora. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Porque ela condena todo tipo de prejuízo material ou moral causado a outrem. Toda violação do direito do outro. E prescreve o respeito a esse direito, assim como nós queremos que o nosso seja respeitado. E essa ação se estende ao cumprimento dos nossos deveres contraídos com a família, com a sociedade e também com os indivíduos. Vamos então agora ao nosso próximo tópico, que é dai a César o que é de César. Também é outro trecho do Evangelho que nos traz esse ensinamento. E que fala que, então os fariseus, tendo se retirado, eles estavam com Jesus e se retiraram, decidiram entre si surpreendê-lo com palavras. Era o hábito, né? Eles sempre questionavam Jesus, tentando fazer com que ele se contradissesse, enfim, tentando deixá-lo numa saia justa, né? E o que eles fizeram? Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, o vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai a peça do dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem, essa inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 5 a 22, e em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. O tributo era um imposto que os romanos impuseram aos judeus. E os judeus tinham horror de pagar esse tributo aos romanos. Então eles quiseram fazer disso uma questão religiosa. Porque eles não se conformando, né? Eles quiseram fazer uma questão religiosa do tributo. Então, essa passagem nos mostra claramente a intenção dos sacerdotes da época em indispor Jesus com o poder romano. O que acontecia? Os sacerdotes, eles estavam incomodados com as verdades que Jesus ensinava e que exigia deles uma mudança de atitudes, de hábitos. Então, eles resolveram tentar comprometer Jesus, deixando-o numa situação delicada. Porque se ele dissesse para o povo não pagar o imposto, ele seria preso pelos soldados romanos. E se ele dissesse para pagar o imposto, ele aguçaria a ira dos judeus. Então, de todo jeito,
ele estaria se complicando e eles então utilizaram esse meio escuso, fingindo uma falsa consideração de pedir um conselho, mas na verdade eles estavam tentando condenar Jesus, porque aí se Jesus fosse condenado, a sua consciência estaria liberada daqueles conselhos, daquelas recomendações. Eu não preciso seguir a recomendação de nenhum condenado, e ele foi condenado. Então, era uma forma que eles tinham para liberar a sua consciência. Mas Jesus, conhecendo a malícia pela qual eles se conduziam, disse para eles: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou faça a outro o que você deseja que o outro lhe faça. Cumpra a lei. Cumpra a lei humana, ainda que ela seja errada. Não nos cabe, muitas vezes, senão cumpri-la, né? Então, como todos os ensinamentos de Jesus, essa máxima, ela também deve ser entendida de uma maneira geral, né? Não muito particularizada, mas a gente percebe perfeitamente que ela é uma consequência da máxima que nos orienta a fazer ao outro o que nós queremos para nós mesmos, né? Então, quando Jesus recomenda pagar o tributo, ele está dizendo isso, né? Obedecer à lei humana, seguir a lei humana e fazer ao outro o que nós desejamos para nós mesmos. Sobre essa máxima de Jesus, dai a César o que é de César, Emmanuel, através das mãos do nosso querido Chico, na lição 102 de Pão Nosso, fala e nos esclarece algumas coisas que são muito oportunas, até mesmo para nós, para os nossos dias de hoje. Eu trouxe aqui para a gente ver. Olha o que Emmanuel diz: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César simbolizada no governo estatal. Então, o nosso César é o Lula, né? Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Olha bem, coletividades ociosas e indiferentes. A indiferença é a pior coisa que a pessoa pode, é o pior caminho pelo qual uma pessoa pode se orientar em qualquer setor da vida.